Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui 2º Nef, capítulo 29. Nesse capítulo aqui, um dos temas principais aqui é a pregação do Evangelho aos gentios, né? O Evangelho sendo conferido também aos gentios, tá bom? Ou seja, a salvação concedida também aos gentios. Gentios são todos aqueles que não pertencem à casa de Israel, mas ao fazerem convênio com o Senhor, eles passam a fazer parte da casa de Israel, tá bom? Então vamos lá, o versículo 1 começa dizendo assim: Eis, porém, que haverá muitos que no dia em que eu começar a fazer uma obra maravilhosa no meio deles, a fim de recordar os convênios que fiz com os filhos dos homens, para que eu estenda a mão pela segunda vez, a fim de recuperar o meu povo, que é da casa de Israel. Então aqui ele está falando sobre recuperar o povo, que é da casa de Israel, porque estão dispersos por toda a terra. Então ele vai fazer algo que vai reunir o povo. Primeira coisa que ele fala aqui, né, é que ele vai começar a fazer uma obra maravilhosa. Que obra maravilhosa é essa? Essa obra maravilhosa é o surgimento do livro de Mórmon, tá bom? Então ele fala sobre o surgimento do livro de Mórmon e a restauração do evangelho. Essa é basicamente a obra maravilhosa que ele vai compartilhar aqui. O versículo 2 continua: E também para que eu me lembre das promessas que fiz a ti, Nef, e também a teu pai, de que me lembraria de tua semente, e de que as palavras de tua semente sairiam de minha boca para a tua semente, e minhas palavras silvarão até os confins da terra, com um estandarte para meu povo, que é da casa de Israel. Então, o Senhor, ele faz uma promessa a Nef, faz uma promessa a Leí, que as palavras que fossem escritas chegariam aos descendentes, tá bom? Então, por meio da tradução do livro de Mórmon, os descendentes, né, dos lamanitas também receberiam essas palavras. Então, tem essa promessa aqui que foi cumprida principalmente nos primórdios da igreja ali, a pregação aos índios e outros descendentes aí dos lamanitas. Aqui também, né, falou duas coisas interessantes. Falou que as palavras, né, eu gosto que ele fala minhas palavras, citando o livro de Mórmon como a palavra do Senhor também, assim como a Bíblia é a palavra de Deus. Então aqui ele fala, silvarão até os confins da terra. Isso significa que o livro de Mórmon chegaria aos confins da terra, né? No princípio, né, o progresso da igreja ele foi bem mais lento do que hoje em dia, né? Por exemplo, a primeira tradução do livro de Mórmon foi feita, obviamente, para o inglês, do inglês para outras línguas. Eu marquei aqui para compartilhar com vocês, ó, em 1968, o livro de Mórmon ele tinha sido traduzido em apenas 18 idiomas. Mas a outra tabela aqui, em 2015, o livro de Mórmon já foi traduzido em 110 idiomas, né? Hoje até mais do que 110 idiomas. Isso dá o equivalente a 76%, né, das línguas faladas no mundo inteiro. Ou seja, 76% da população tem o livro de Mórmon no seu próprio idioma aqui. Tá bom? Vamos continuar aqui o versículo 3, que diz assim: Porque minhas palavras hão de silvar, e muitos do gentio clamarão. Uma Bíblia, temos uma Bíblia e não pode haver qualquer outra Bíblia. Então ele fala que com o surgimento do livro de Mórmon, mencionado que é a palavra de Deus, muitos que já estariam acostumados com a Bíblia dirão, não, nós já temos uma Bíblia, não pode haver outra Bíblia, limitando assim o poder de Deus. Ele tem o poder, ele vai compartilhar aqui, que assim como ele fala a uma nação, ele fala a outras. E também ele pede que essas nações escrevam um registro. Então, essa nação que estava aqui escreveu também, e esse é o livro de Mórmon, tá bom? Então, vamos aqui no próximo versículo aqui, versículo 4. Mas assim diz o Senhor Deus: ó tolos, eles terão uma Bíblia, e virá dos judeus, meu antigo povo do convênio. E que agradecimento dão aos judeus pela Bíblia que receberam deles? Sim, que pretende dizer com isto os gentios? Lembra-se eles do sofrimento e os labores e das aflições dos judeus e de sua diligência para comigo em levar a salvação aos gentios? Ou seja, a salvação veio primeiramente por meio dos judeus, a pregação do evangelho.
aqui a gente menciona então o Novo Testamento. A gente vê o grande esforço dos apóstolos, né, após a ressurreição de Cristo, em compartilhar o evangelho com todas as pessoas, né? O apóstolo Paulo foi um dos grandes pregadores aí, que foi levando o evangelho aos gentios. Então nós temos a Bíblia, aqui o Novo Testamento, que é o registro dessa pregação também, tá bom? Do evangelho aqui. Então houve um grande esforço deles para o evangelho chegar aos gentios. Mas também houve uma grande apostasia, e por isso o Senhor fala que estendeu pela segunda vez a mão aqui aos gentios, né, trazendo à luz o livro de Mórmon e restaurando a sua igreja para chamar a todos, né? Quando fala as minhas palavras silvarão, significa chamar todo mundo, que todos possam ouvir. E sobre o estandarte é onde eles devem se reunir, tá bom? Tá bom? Vamos lá. O versículo 5 aqui. E vós, gentios, e vós lembrardes dos judeus, meu antigo povo do convênio? Não, mas amaldiçoastes e odiastes, e não haveis procurado recuperá-los, né? Aqui ele está novamente lembrando, né? Olha, nós temos uma Bíblia por causa dos judeus, e que agradecimento vocês dão aos judeus? Vocês procuram recuperar ele, pregar o evangelho, trazer eles? Não, vocês odeiam ele. A gente viu agora a guerra, né, de Israel, Hamas, e muita gente se posicionando contra Israel também, né? O que é triste que a gente vê aqui, ao invés de um agradecimento por termos as escrituras por conta desse povo, né, que tanto se sacrificou no passado, ao invés disso as pessoas têm ódio, né? Então a gente vê o cumprimento dessa profecia aqui. Continuando aqui, ele diz aqui: eis, porém, que eu farei voltar todas as coisas sobre vossa cabeça, porque eu, Senhor, não me esqueci do meu povo. Tu, honestos, que dirás? Uma Bíblia, temos uma Bíblia e não necessitamos de mais Bíblia? Terias obtido uma Bíblia se não fosse pelos judeus? Né? Novamente lembrando aqui, versículo 7. Não sabeis que há mais de uma nação? Não sabeis que eu, o Senhor vosso Deus, criei todos os homens e que me lembro do que estão nas ilhas do mar? Aqui ele está falando que ele criou várias nações e que ele tem nas ilhas do mar. Ilhas do mar aqui significa outros continentes. O Senhor tinha povos em outros continentes também. E que governam nas alturas no céu e embaixo na terra. E revelo minha palavra aos filhos dos homens, sim, a todas as nações da terra. Isso aqui mostra aquela lei do testemunho, né? Que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a verdade será confirmada. Então ele vai usar essa lei do testemunho aqui como uma nação escreveu, né? A nação de Israel, os judeus aqui no caso que está sendo mencionada a Bíblia, e ele vai falar de outra nação que escreveu também, tá bom? Que é os nefitas aqui. Vamos acompanhando. Agora o versículo 8 eu achei interessante aqui, que ele diz assim: por que murmurais por receber mais palavras minhas? Algumas pessoas ficam falando, não pode haver outra Bíblia, não pode haver outra escritura, não pode haver profetas, profeta era só no passado. As pessoas reclamam porque Deus está dando mais, né? Interessante esse ponto aqui que ele coloca. Por que murmureis por receber mais palavras minhas? Não sabeis que o testemunho de 2 nações é o testemunho a vós, de que sou Deus, e de que me recordo tanto de uma como da outra nação? Portanto, digo as mesmas palavras, tanto a uma nação como a outra. E quando as 2 nações caminharem juntas, o testemunho das 2 nações também caminharão juntos. Né? Aqui falando do testemunho das nações caminharem juntos, né, a gente lembra de Ezequiel 37, o versículo 19. Né? A compreensão desse versículo cita que Ezequiel vê que existe 2 registros diferentes, né? Ele fala, tu, pois, filho do homem, pega um pedaço de madeira e escreve nele por Judá, né? Então, é a vara de Judá. E depois ele fala, pega outro pedaço de madeira e escreve nele por Efraim. Então, fala de 2 registros. Judá é a Bíblia, que nós conhecemos, 66 livros, tá bom? E aqui, do outro lado, ele fala sobre a vara de Efraim, que é o livro de Mórmon, que esses 2 caminhariam juntos. E é isso que a igreja faz hoje em dia. Nós usamos tanto a Bíblia como o livro de Mórmon como a palavra de Deus. Então, os 2 testemunhos estão caminhando juntos aqui. Versículo 9 diz assim: e isso eu faço para provar a muitos que sou o mesmo ontem, hoje e para sempre.
que pronuncio as minhas palavras, segundo minha própria vontade. E porque eu disse uma palavra, não deveis supor que não possa dizer outra, pois o meu trabalho ainda não está terminado, nem até o fim do homem, nem depois disso e para sempre. Isso mostra, né, que mesmo depois dessa terra passar, o Senhor terá outro plano, outras pessoas para salvar também, né? Que o trabalho dele não tem fim, tá bom? Então é esse o significado aqui. Também, quando ele fala que eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre, é que ele não muda. Então ele chamava testemunhas antes, profeta, e ele chama também em nossa época aqui. Versículo 10 em diante diz: Portanto, porque tendes uma Bíblia, não deveis supor que ela contenha toda a palavra minha, nem deveis supor que eu fiz com que eu não fizesse que se escrevesse mais. Pois eu ordeno a todos os homens, tanto no leste como no oeste, tanto no norte como no sul e nas ilhas do mar, que escrevam as palavras que lhe digo. Pois pelos livros que forem escritos julgarei o mundo, cada homem de acordo com suas obras, conforme o que está escrito. Pois eis que falei aos judeus, e eles escreverão. Ou seja, ele está falando da Bíblia. Falei aos judeus e eles escreverão a Bíblia. Aí ele diz assim: e falei também aos nefitas, e eles escreverão o livro de Mórmon. E falarei também às outras tribos de Israel, que levei para longe, e elas escreverão. E também farei com que todas as nações da terra, e elas escreverão. Então, a gente vê aqui que nós temos, então, a Bíblia, temos o livro de Mórmon, e que outros registros vão surgir. Porque aqui ele fala que falou às outras tribos, às outras nações, e que elas também registraram, tá bom? Então, a gente, no futuro, teremos esses registros também para aprender. E acontecerá que os judeus terão as palavras dos nefitas, e os nefitas terão as palavras dos judeus. E os nefitas e os judeus terão as palavras das tribos perdidas de Israel. E as tribos perdidas de Israel terão a palavra dos nefitas e dos judeus. Vai ser um conjunto, né? Muitas escrituras para nós estudarmos aqui. E acontecerá que meu povo, que é da casa de Israel, será reunido nessa terra, e de sua possessão. E minhas palavras também será reunida em uma. E mostrarei aos que combatem a minha palavra e ao meu povo, que é da casa de Israel, que eu sou o Deus que fiz o convênio com Abraão e que me lembrarei para sempre de sua semente. Tá bom? Então, aqui acaba o capítulo 29. Eu vou ler mais 4 versículos aqui no próximo capítulo, o capítulo 30 aqui. Tá bom? O versículo 1 diz assim: Eis que agora, meus amados irmãos, desejo falar-vos, pois eu, Néfim, não vos permitirei supor que sois mais justos do que serão os gentios, porque eis que, a não ser que guardeis os mandamentos de Deus, e todos perecereis igualmente, por causa das palavras que foram ditas. Não deveis supor que os gentios serão totalmente destruídos. Então ele fala, né, sobre esses gentios que negariam a palavra de Deus, que seriam destruídos, mas ele fala que aqui para o povo dele, não, vocês não devem supor que por eles serem destruídos, que vocês são mais justos que eles. Né? Não é isso o significado aqui. E ele fala, olha, se vocês não guardar os mandamentos, vocês vão ser destruídos assim como eles, tá bom? Esse é o grande significado aqui. E ele continua aqui no versículo 2 dizendo: Pois eis que vos digo que todos os gentios que se arrependerem serão o meu povo do convênio do Senhor. E todos os judeus que não se arrependerem serão lançados fora, porque o Senhor Deus não faz convênio a não ser com os que se arrependem e acreditam em seu Filho, que é o Santo de Israel. Então aqui, né, fazer convênio é a parte chave aqui, porque aqueles dos gentios que fizerem convênio com o Senhor vai fazer parte do povo do convênio do Senhor. E o povo do convênio do Senhor, que é uma referência, né, os judeus, a casa de Israel, aqueles que não se arrependerem e não fazem convênio com o Senhor vão ser lançados fora, não serão mais o povo do convênio. Né? Então, o que importa aqui para se fazer para ser povo do convênio do Senhor é se arrepender e fazer convênio com Deus. Versículo 3 diz assim:
E agora desejo profetizar algumas coisas mais sobre os judeus e os gentios, porque depois que o livro do qual falei for revelado e for escrito para os gentios e selado novamente para o Senhor, muitos acreditarão nas palavras que serão escritas, e elas levá-la-ão aos remanescentes de nossa semente. Aqui é interessante, né? Porque falou há poucos versículos antes aqui, que nós lemos, de uma rejeição dos gentios. Né? Uma Bíblia, já temos uma Bíblia, para que outra Bíblia? Mas também haverá muitos que acreditarão e que vão compartilhar o evangelho com outras pessoas. Então parece inevitável aqui lembrar dos missionários, as sisters e os elders que saem compartilhando o evangelho, né, pregando o evangelho a todas as pessoas. Versículo 4, para finalizar aqui, diz assim: E então os remanescentes de nossa semente terão conhecimento de nós, e que saímos de Jerusalém, e de que eles são descendentes dos judeus. Né? O livro de Mormon, então, ele traz a origem, né, de muitos indígenas que eram descendentes ali dos lamanitas, conhecendo essa grande história aqui, né, sabendo que eles fazem parte da casa de Israel, que saíram de lá, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.